Chata na Cozinha de hoje traz uma receita especial para o seu Natal, enquanto a gente bate um papo sobre viagem com crianças. Como que a gente faz para agradar adultos e crianças do mesmo roteiro? Quais as adaptações na bagagem? A gente vai responder as perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram, @LutzFerreira, e aqui na nossa comunidade do YouTube sobre viagem com crianças. Mais uma edição do Cozinha Terapia começando agora, e se você gosta do meu canal, já deixa o seu like e se inscreva aqui para você receber em primeira mão as notificações quando tiver novo conteúdo. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Hoje a gente vai fazer uma receita que funciona tanto como uma sobremesa para o seu Natal ou para o seu café da manhã de Natal, quanto como um presente. A gente vai fazer biscoito de especiarias, aquele biscoito inspirado no gingerbread, que a gente vê muito em filme, aquele personagem bonitinho. Não vou conseguir fazer ele daquele jeito, porque eu não tenho nem a forminha, mas eu vou tentar fazer um Papai Noel engraçado. Fique comigo até o final desse vídeo, quem sabe o que vai sair daí. Conhece aquele seriado Nailed It, do Netflix? Pode ser que a gente faça a nossa própria versão hoje, mas vamos aguardar o final desse vídeo para saber. E vamos começar misturando os ingredientes secos. Aqui eu tenho farinha, açúcar mascavo, as especiarias, que no caso eu estou usando canela e noz moscada. Tenho bicarbonato de sódio e uma pitada de sal. Todas as quantidades eu estou descrevendo aqui na descrição. Estou deixando na descrição. Estou deixando aqui na descrição. E aqui a gente vai só misturar e a gente vai começar respondendo pergunta que eu acho difícil. Top 3 viagens com a Bibia. Nossa. Dubai. Cara, ela voltou alucinada com Dubai, assim, tipo, era muito diferente de tudo que ela já conhecia, sabe? Tudo era diferente, o clima era diferente, as roupas, os costumes, a comida, a arquitetura. Ela voltou fascinada, voltou falando que queria morar lá, enfim. Foi muito legal ver ela conhecendo Dubai. Você tem alguma sem ser Disney? Que Disney? Eu ia comentar. Disney, gente. Disney quando ela tinha 3 anos, que pra mim foi assim... Eu chorava na viagem. Tem vlog aqui no canal. Eu chorava o tempo inteiro na viagem. Ela tava na fase das princesas, sabe aquela fase que toca Frozen o dia inteiro na sua casa? Ela tinha roupinha de Frozen. E aí a gente foi pra Disney, a convite da Disney, devo dizer que nós fomos muito chiques. E foi demais, gente, o hotel era demais, ela curtiu muito, eu chorava de alegria de ver ela naquele lugar. Ai, foi lindo, olha, eu arrepio de lembrar. Olha, eu tô pra te falar que foi Maragogi. Ai, foi muito legal. Porque ela se divertiu muito, cara. Foi mesmo, e foi a primeira vez que ela participou desses clubinhos assim de recreação, porque eu acho que foi a primeira vez que ela tinha uma idade para poder participar. Ela tava se sentindo muito criança grande. Ela se jogou, ela adorou, e a gente ficou num resort muito legal no Salinas Maragogi, e aí a gente pôde experimentar também um pouco de o que é ter férias, que a criança, né, tipo assim, tá sendo cuidada por alguém, e a gente tava realmente de férias, então ficava lá aproveitando, era all inclusive, né? Uma tacinha de espumante, a vista pro mar. Foi muito legal mesmo. Foi bom. Demais. O bom, né, gente, de ser youtuber é isso, que a gente registra tudo aqui. Memórias da Beatriz, só dá um Google que ela vai encontrar. Ó, misturei aqui todos os ingredientes secos, então, ó, só pra ficar bem harmonizado mesmo. Quais são os ingredientes secos? Acho que a câmera 2 perdeu aqui no meio da Eu falei logo antes de começar, farinha, tá. Açúcar mascavo, as especiarias, sal, bicarbonato de sódio, açúcar mascavo. Importante ser açúcar mascavo para essa receita. Eu sei que não é uma coisa que a gente costuma ter em casa, né? Acho que o mais comum é o cristal, mas para esse biscoito ficar daquela corzinha típica, a gente usa 2 coisas, o açúcar mascavo e melado de cana, que tá ali separadinho, que a gente vai misturar com os ingredientes líquidos. Por que não mel? Por que não mel ao invés do melado? Primeiro que o sabor é diferente, se você sentir o cheiro, enfim, o sabor mesmo é completamente diferente. E segundo que não é muito recomendado você esquentar o mel acima de certa temperatura durante muito tempo. Como a gente vai levar os biscoitos ao forno, melhor o melaço. Mas enfim, não tem, quero fazer com mel, tudo bem, o biscoito é seu. Você que manda, não tem polícia do biscoito. Vamos deixar isso aqui de lado e aí eu vou pegar ali os meus ingredientes líquidos e a gente continua.
Bom, então eu tô pegando aqui os meus ingredientes e aí agora a pergunta que obviamente iria aparecer que é: qual o maior perrengue que vocês já passaram em viagem com a Bia? Eu conto um, você conta outro? Pode ser. Vou pegar aqui a tigela da minha batedeira, porque a gente vai levar isso pra batedeira, tá bom? E aqui que eu vou misturar... Ah, o açúcar era pra misturar aqui! Cadê o açúcar? Eu misturei ali! Eita, nós. O biscoito é seu, você faz do jeito que você quiser. Droga! Enfim, tudo bem. Eu vou misturar com o líquido. Eu misturar com a manteiga, fazer aquela pastinha fluffy, sabe? Você em casa, faça isso. Nossa, gente, me distraí, tá? O açúcar vem aqui. Maior perrengue que a gente já passou com a Bibi em viagem foi um voo entre Nova York e Toronto. Ela tinha 2018, 2 anos e meio para 3. Diferente da maioria dos voos, porque geralmente quando a criança tem até 2 anos, ela não precisa pagar passagem, mas aí ela viaja no seu colo, né? E essa foi a primeira viagem da Bia em que ela não viajava no nosso colo, ela pagava a passagem. Só que ela era um bebê, né? 2 anos e meio, assim, para 3. Então, assim, queria ficar no nosso colo e tal. A comissária de bordo, a gente foi num avião muito esquisito. Um avião mais estranho era que a gente... Pequeno. Um avião pequeno, não cabia... Mal cabia uma mochila em cima. Pra vocês terem noção, era uma cadeira, o corredor e 2. Então, eram 3 por fileira. Era mini. Eu sei que era muito pequeno. E aí, na hora da decolagem, a comissária falou que a Bia tinha que sentar no lugar dela e colocar o cinto de segurança. Ela só não falou como que eu fazia isso com uma criança de 2 anos e meio que não queria ficar fora do colo da mamãe. E que já estava viajando há X horas. Exato, que já tinha ido de Belo Horizonte para São Paulo, Nova York, e estava fazendo a última perna Nova York, Toronto, ou seja, bem cansada. Cara, ela brigava, e eu tentava explicar, filha, tem que não sei o que, nananã, até que eu tive que, assim, segurar o cinto de segurança para a aeronave poder decolar, porque lá em cima você pode pegar a criança. Então eu tive que segurar. Ela chorou tanto que ela vomitou de tanto chorar. Horrível. E a enfermeira não, a comissária não teve uma delicadeza, né, de entender que era uma criança. Não, assim, eu entendo até certo ponto, né? Tem regras de segurança. Então, assim, uma criança de determinado peso não deve ser segura, ela tá no colo dos pais. Eu entendo. Mas ela até meio que me julgou, sabe? Teve uma hora que ela passou assim e falou: tem algum problema acontecendo aqui? Eu acho que esse foi o maior perrengue. Você lembra de outro? Lembro. Conta. A gente tava num Réveillon em Buenos Aires, a família toda. Nossa! Tá, eu lembrei de um terceiro. Vai, Vovó Paulinha, vovó Nelma, eu, você... Todo mundo. E Júlia. Ah, meu Deus! Em Buenos Aires, cara. Também. E sabe assim, você fica tão tranquilo porque tem tanta gente pra olhar a Bia. A família inteira, cinco assim, pessoas. Ela tinha o quê? Tinha 2 anos e pouco, né? Foi o Réveillon desse ano. Ela tinha acabado de completar 2 anos. E a gente tava no shopping tranquilão, de repente a gente entrou numa loja que era alguma coisa de massagem. Era uma loja que vendia uns trem. A gente foi lá pra comprar um adaptador de tomada. E aí, a loja era cheia das bugigangas engraçadas. Aí todo mundo ficou meio que distraído na loja. Até que a gente achou umas cadeiras que faziam massagem. Você comprava, tipo, uma capa que você punha numa cadeira normal. Isso mesmo. Ligava e fazia massagem. Aí tava todo mundo se divertindo, colocando nananana. E de repente um olha pro outro, Beatriz tinha sumido, cara. Beatriz deu no pé no shopping. Foram, tipo assim, eu perdi ela por uns 45 segundos, mas foi os 45 segundos mais lentos da minha vida. E assim... Eu fiquei em choque, eu fiquei no mesmo lugar. Eu saí correndo. Minha mãe começou a chorar desesperadamente. Eu mandei seu pai pra um lado, eu fui pro outro, e eu saí assim, igual um bicho pelo shopping, até que Beatriz sai toda tranquila por detrás de um quiosque. Assim. Eu acho que esse foi o maior perrengue. Bom, o último perrengue eu vou contar só resumidamente. Pegamos Covid no México, ficamos presos para fora do Brasil por 1 semana. É isso, gente. Viajar é estar disposto a correr perrengues. O que tem aí dentro? Peraí, deixa eu mostrar. Aqui tem melado e manteiga. Manteiga em temperatura ambiente. E deveria ter o açúcar. Finge que tem o açúcar aí, galera. Finge que tem açúcar. Chegou uma pergunta aqui que eu achei ótima. Pergunta muito prática. Até que idade vale a pena levar carrinho de bebê em viagens? Boa essa, né? A gente levou
Eu acho que tem uma outra variante aí. Responde aí. Não, é porque assim, eu fiquei tentando lembrar até quando a gente levou. A nossa última viagem antes da pandemia foi Portugal, ela tinha 4 anos e eu lembro que a gente não levou pra Portugal. E foi ok. Ela se cansava às vezes, a gente queria voltar andando pro hotel e ela falava que queria pegar um táxi. Mas tudo bem, não foi perrengue. E também, né, desfraldada, não precisava ficar levando muita coisa e tal. Mas eu posso falar uma coisa? Se, por exemplo, ela for fazer uma viagem, tipo, onde ela tem que andar muito, mesmo com criança de 4, 5 ou até 6 anos... Parque da Disney. Parque da Disney, da Universal. Tem que ter um carrinho, porque a criança cansa, cara. E você também, aí tem que levar um monte de coisa, porque vai passar o dia... Vocês estão vendo que eu tô ralando a casca de uma laranja aqui, né, gente? O cheiro desse negócio, vocês não estão entendendo. E vale também você conhecer a sua criança, o seu estilo de viagem, se você gosta de andar mais, porque se você gostar de andar, talvez valha a pena levar. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena é investir nesses carrinhos que você pode levar dobrado no avião, porque é muito ruim. Você chega no lugar e você tem que ficar esperando o carrinho chegar, às vezes demora, aí tem fila, enfim. Então, a gente tinha um ioiô, que é um carrinho que é bem famoso, desses que você pode dobrar e levar no avião. Na época que a gente comprou era tipo o único que existia, agora eu sei que existem outros, mas eu recomendo muito, assim, todas as minhas amigas grávidas que me perguntam é ele que eu falo que tem que comprar. E ninguém nunca reclamou até hoje, então fica aí a dica. Ó, além aqui da raspa de laranja, eu vou colocar a baunilha, extrato de baunilha, no meu caso aqui ele é transparente, mas tanto faz, é só porque é o que eu tinha aqui em casa, então ó, extrato de baunilha. E eu vou colocar também um ovo. A próxima pergunta é se a gente já precisou usar o seguro saúde com a Bia durante alguma viagem ou fazer alguma consulta médica. Não, a gente nunca passou perrengue. Nossa, eu não tô conseguindo quebrar um ovo. Parabéns. A gente nunca passou perrengue desse tipo, ainda bem. Ainda bem, né, cara? O ovo tá te trollando. Cara, o ovo tá inquebrável. Ó, a película dele não sai. A gente nunca passou esse tipo de perrengue, mas, importante, toda vez que a gente viaja, principalmente pro exterior, obviamente, a gente sempre leva um kit, uma farmacinha, que a gente pede pra pediatra dela, e aí a gente já leva tudo na mala, assim, tipo, pra Portugal a gente levou até antibiótico, porque era uma fase que ela tava tendo muita, sabe assim, aquela fase da criança que a cada 3 semanas ela tem alguma coisa. Então a gente levou até antibiótico, porque a gente não sabia como seria lá e tal, mas não precisamos usar. Mas é tipo uma coisa que a gente não abre mão, né, velho? Mas a gente sempre viaja com seguro. E o que já aconteceu foi... Você lembra no Canadá que ela começou a ter... Acho que ela teve uma coisa intestinal, uma coisa assim, uma diarreia e tal. Aí a pediatra me instruiu por WhatsApp, tipo, tenta ver se tem esse ou esse. E aí a gente comprou e resolveu. Então foi no máximo isso, a gente nunca passou perrengue, mas sempre, gente, sempre com seguro saúde, porque vai saber, né? Sei não, né? Não tô muito confiante não. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionando aos poucos a mistura seca nessa daqui, pra gente ir fazendo, formando a massa mesmo, né, do nosso biscoito. Não sei se vocês repararam que eu tô usando até um gancho que chama pá, né, porque ele é melhor pra bater massa. Já está totalmente uniforme. Atenção para não bater muito, porque a gente não quer desenvolver muito glúten, né, é um biscoito, a gente não quer que a massa fique elástica. Essa é a textura. Gente... O cheiro é bom, né? Grilo, o cheiro é muito bom. E aí agora eu vou dividir, né, em 2 e a gente vai abrir no plástico filme. A pergunta agora é, existe alguma viagem que vocês acharam que não foi tão proveitosa com ela? Ou dá pra curtir todos os lugares? E aí é tipo um grande depende. Porque não é que a gente teve uma viagem ruim, mas é que não foi uma viagem como a gente esperava, assim. E aí... Uma vez a gente foi pra Holanda, foi a nossa primeira vez na Holanda, aliás, não só Holanda, Estocolmo, Copenhague. E aí foi a nossa primeira vez lá, a gente foi pra um congresso, minha irmã foi junto pra ficar com a Bia enquanto a gente tava lá no congresso. O que a gente sentiu? Foi uma viagem ruim? Não, foi uma viagem ótima.
fomos em muitos lugares legais e nos divertimos e aproveitamos e tal. Mas a gente sente que a gente meio que não conhece Amsterdã. Porque tinha programa que não fazia sentido ir com ela, sabe? Tipo, conhecer a casa da Anne Frank. Museu que eu queria visitar e ficar mais tempo. Porque a criança vence, né? Depois de um determinado período, assim. Não é que não foi boa, mas a gente chegou à conclusão depois dessa viagem que viagens para lugares que a gente queria conhecer mais, andar mais a pé e tal, pelo menos nessa fase não eram possíveis. E aí a gente chegou a viajar com ela numa viagem semelhante a essa, quando a gente foi para Portugal, mas aí ela já tinha 4 anos e a gente meio que alinhou a expectativa, sabe? A gente sabia que a gente ia ter que fazer programas mais dela, a gente não tava naquela expectativa de conhecer todos os museus, não sei o quê. E aí eu acho que a gente se divertiu, foi uma ótima viagem. Foi uma ótima não viagem. tenho o que reclamar, mas essa da Holanda eu lembro que não foi legal, assim, tanto que eu quero voltar em Amsterdã, porque é uma cidade que eu quero muito conhecer direito. Porque passei por lá, mas não é isso, não conheci tudo que eu queria conhecer. Do nada apareceu uma criança na cozinha. Então, coloquei metade na geladeira, vou colocar aqui a outra metade, pelo menos 1 hora, pra gente conseguir depois abrir a massa e cortar, né, com o cortador de biscoitos, antes da gente assar. Depois de 1 hora na geladeira, nossa massa tá aqui e eu vou abrir ela já em cima desse papel, que é um papel antiaderente, é esse? Antiaderente. É isso mesmo. Não é papel manteiga, é esse mesmo nome, porque essa hora do biscoito é sempre uma hora dramática pra mim, sabe? Na hora que você vai abrir, porque ou ele gruda na bancada, ou ele quebra, ou o formato dele não funciona. Então, vou fazer um teste e abrir ele aqui em cima, porque isso daqui vai direto pro forno em cima do tabuleiro. O cheiro. O cheiro tá maravilhoso. É bom, né, cara? Vamos abrir a massa usando um rolo. E a pergunta agora é... Meu Deus. Talvez eu abra um segundo papel em cima. O problema é que essa massa, ela tem muita gordura, né? Ela tem muita manteiga. Então... Não, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou cortar um outro papel e abrir entre 2 papéis. Mas eu tava dizendo que a pergunta é se a Bibia já manifesta a vontade de conhecer algum lugar, alguma cidade, país e tal. E sim, né? Uhum. Ela teve a fase dos animais, e aí o sonho dela era ir pra África, ver guepardos, elefantes, baobás. Baobá é uma árvore, não é um bicho, eu sei disso, tá? Em geral, ela fica com muita vontade de conhecer os lugares em que a gente vai sem ela. Então, se eu e o Léo a gente faz uma viagem e ela não vai, ela na volta, ela geralmente fica: mamãe, um dia você me leva em tal lugar? E ela gosta muito de ir em praia, né? Então, de vez em quando ela fala: tem algum lugar além desses que você consegue lembrar, amor? Japão, né? Ela meio que compartilha do seu sonho de conhecer o Japão, principalmente agora que ela tá gostando de comida japonesa. A Bia experimentou comida japonesa e ela gosta de tudo, inclusive de sashimi, que não é fácil, né? Ainda mais para uma criança altamente seletiva, como é o caso dela. Eu achei, assim, muito engraçado ela gostar. Eu também, foi de primeira, né? Ela provou e falou: meu Deus, que gostoso! E agora ela pede pra ir, gosta muito de lamen também, e eu acho isso maravilhoso, né? Que é alguma diversidade na comida dela. E aí ela falou: mamãe, um dia a gente pode ir pro Japão? Pode, meu sonho. Gente, gênia. Rolou, hein? Arrasei nessa ideia. Arrasei, ó. Pra fazer biscoito você precisa de um cortador de biscoito. Se não tiver nada, rola um copo assim, sabe? Pra você fazer o formato. Mas eu tenho esse, que vocês estão percebendo que é uma silhueta de um Papai Noel. Aí eu vou fazer alguns assim, mas eu vou fazer a maioria de estrelinha, que é meu formato favorito de biscoito. Ao contrário das outras vezes que eu faço biscoitos, em que eu tentava tirar o biscoito, aqui eu vou tirar as rebarbas, porque esse papel aqui, ele é um papel que ele pode ir ao forno. Então, eu vou tentar fazer isso. Dependendo de como tiver a temperatura do dia que você está fazendo, convém deixar mais tempo na geladeira. A gente está num dia bem quente, ficou 50 minutos na geladeira. Mas aí também tem uma coisa, né? Esse momento aqui você pode voltar com ele pra geladeira pra ele firmar. Eu acho que eu vou fazer isso, sabia? Você acha que eu volto? Eu acho que sim. Né? Porque ele já tava começando a derreter todo. Vou voltar com ele pra geladeira, abrir a outra massa, aí depois a gente corta. Acho que vai ser mais inteligente.
Olha, gente, eu deixei um pouquinho na geladeira e agora tá bem mais fácil de tirar as rebarbas. Aí já fiz aqui algumas estrelinhas. E aí é só terminar de colocar no formato e levar para assar por 8 a 10 minutinhos, dependendo aí do seu fogo. Gente, nossos biscoitos ficaram prontos. Uma coisa muito importante, não deixar tempo demais no forno. É normal os biscoitos saírem meio molinhos, principalmente no centro. Eles precisam esfriar depois que você tira do forno. Tem até aquelas gradinhas, vocês já viram em programa de culinária? Eu tenho perdido em algum lugar da casa. E nesse momento eu devo dizer pra vocês que a gente já foi mais humilde nesse canal. Porque a gente começava o Chata na Cozinha falando: olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Chata na Cozinha. É um programa em que a gente entra neste cômodo e torce pra tudo dar certo, né, filha? De uns tempos pra cá as coisas começaram a dar certo. Eu falei: só vai lá, a receita de hoje é tal, entendeu? Só assim. Esse é o único biscoito razoavelmente formatado de todos que a gente fez. Ficaram horrorosos. Mostra olha que tragédia. Não façam isso em casa. Vocês já assistiram Nailed It? Esse é o nosso momento Nailed It nesse canal. Mas eu já provei, ficou bem gostoso. Temos um Papai Noel bonitinho. Eu ia tentar confeitar, mas diante da tragédia, eu falei, é melhor parar, né? A gente tem que Pelo saber. menos, né? A gente tem que saber ali, tem que ter, né, a timing. Essa autocrítica. Essa autocrítica. Então, fica aí o desafio. Quem sabe um dia eu não faço um curso de biscoitos, mas ficou gostoso. É isso que importa. O gostinho da raspa de laranja faz toda a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso bate-papo sobre viagem com filhos e essa receita que, apesar de não ter ficado linda, ficou bem gostosa. Sobrou um restinho da massa ali e eu decidi que eu vou fazer bolinhas e achatar elas com o dedo mesmo, bem igual a vovó, porque com a forminha não deu muito certo. É o que tem pra hoje. É o que temos pra hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima. Eu tô rindo porque eu lembrei do vídeo do bolo da tutuia. Você lembra disso? Ai, é um dos melhores vídeos, deu tudo errado. Deixa no card. Vou deixar no card. Assiste.